Olá, sejam bem-vindos a mais um Respondendo a Perguntas, esse quadro em que vocês aí de casa enviam as perguntas e nós, através de reflexões, estabelecemos algumas respostas. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou pesquisador da consciência e terapeuta, e a pergunta de hoje é: por que parece que as histórias se repetem na minha vida? Por que é que, mesmo mudando os personagens das histórias, parece que eu vivo sempre os mesmos resultados? Porque parece que eu vivo sempre as mesmas histórias? Porque parece que minha vida gira em looping em alguns aspectos, em alguns setores da minha vida? Esse é um pensamento muito comum, essa é uma observação muito comum nas nossas vidas e a gente precisa decodificar, destrinchar um pouco as dinâmicas por trás desse comportamento para que a gente entenda o porquê dessas coisas acontecerem de fato. Quando nós falamos que as histórias se repetem, eu acredito que seja essa a dúvida da pessoa que enviou essa pergunta, nós estamos falando sobre, às vezes, ou na maioria das vezes, dentro dos relacionamentos amorosos, por exemplo, eu, mesmo mudando de pessoas, mesmo eu entrando em novos relacionamentos com novas pessoas, eu sempre encontro o mesmo padrão de relacionamento. Ou seja, muitas vezes eu me relaciono com pessoas alcoólatras e mesmo mudando os relacionamentos, eu sempre acabo me envolvendo com pessoas que têm esse perfil de comportamento. Ou é, em todos os relacionamentos eu sou traído, eu sou traída, em todos os relacionamentos eu sou abandonado, eu sou abandonada, ou em vários momentos na minha vida eu comecei a emagrecer, mas em algum ponto eu voltei a engordar todo de novo, ou eu encontrei dificuldades e desisti de emagrecer, então passei a engordar novamente, ou todas as vezes que eu ganho dinheiro, que eu tenho dinheiro nas minhas mãos, eu acabo gastando tudo com coisas que parecem não ter o menor sentido, eu não consigo poupar, eu não consigo investir, eu não consigo guardar esse dinheiro, e sempre que eu recebo, mesmo que eu tenha alguma necessidade, alguma demanda financeira, quando eu recebo esse dinheiro, eu acabo gastando ele, eu acabo colocando esse dinheiro em situações que não vão me agregar, não vão me acarretar em nada positivo. Por que é que essas coisas sempre acontecem? Por que é que parece que isso sempre se repete? Isso e diversas outras histórias, sejam elas em qual área for. E como na própria pergunta já está inclusa, nós precisamos entender quais são as histórias que nós rodamos na nossa cabeça, no nosso inconsciente, na nossa psique. Quais são? Quais são? São as histórias do nosso inconsciente. Quais são as histórias do nosso inconsciente? Quais são os padrões de histórias que nós sempre rodamos no nosso inconsciente? E por quê? Por que nós rodamos essas histórias? Por que nós rodamos essas histórias? Aqui nós colocamos histórias, mas eu poderia colocar também como histórias, tá? Por quê? Porque nós, no nosso inconsciente, temos estruturas, temos organizações que rodam sempre histórias que
dão base, que dão a sustentação para como a gente vive, como nós nos relacionamos com a vida, como as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Então, essas são perguntas fundamentais. Para que a gente entenda essa dinâmica, nós precisamos entender, tomar consciência de uma vez que a maior parte da nossa estrutura psíquica, cerca de 85%, na maioria das vezes, da nossa psique é inconsciente. Inclusive, quando Freud lançou a ideia psicanalítica e lançou as suas tópicas e revelou para o mundo a descoberta do inconsciente, que existia o inconsciente, ele colocou como um dos pontos que feriam a ferida narcísica da humanidade, que atingiam a ferida narcísica, que cravavam uma ferida narcísica na humanidade. E até hoje, muitas vezes, nós não compreendemos isso, que nós temos um processo inconsciente nas nossas mentes, na nossa psique. Então, a maior parte da nossa psique é inconsciente. E todas essas estruturas que selecionam, que escolhem, que determinam o que nós vamos vivenciar, quais histórias nós vamos vivenciar nas nossas vidas, todas essas estruturas estão no inconsciente, fazem parte do nosso inconsciente. É por isso que a gente pensa que esses resultados de vida são o nosso destino. Carl Gustav Jung dizia, falava uma frase sobre isso, que é enquanto nós não tomarmos consciência das nossas estruturas, o inconsciente vai reger a nossa vida e nós vamos chamar isso de destino. Ou seja, tudo que a gente pensa que estamos fadados a estarmos fixados naquelas histórias, naqueles padrões, estamos vinculados com esses padrões, nós pensamos e chamamos muitas vezes isso de destino, justamente porque desconhecemos a relação entre essa estrutura do inconsciente e os nossos resultados de vida, e as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas escolhas. A maior parte das nossas escolhas são escolhas inconscientes. E para corroborar com essa teoria, com essa ideia do inconsciente, com essa verdade revelada, as neurociências também, hoje, já mapeiam as estruturas que tomam as decisões no nosso cérebro, na nossa mente, e então informam essas decisões para aquilo que nós chamamos de parte consciente dos nossos cérebros, que é o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte destinada a tomar decisões conscientes ou a perceber conscientemente as escolhas, as decisões, as vivências, as experiências. Mas, mesmo dentro das neurociências, essa estrutura de informação, ela que leva até a nossa parte consciente, ao nosso córtex pré-frontal, as informações, essas informações já chegam formatadas, já chegam empacotadas para que a gente apenas perceba com a consciência, perceba com esse estado consciente as decisões que nós tomamos. Mas toda a estrutura de tomada de decisão, todos os filtros mentais que nós temos estão no inconsciente. Todos os nossos filtros, estruturas de tomada, todas as nossas estruturas de tomada de decisões estão no nosso inconsciente. Então, sempre que as informações chegam até nós, chegam até essa nossa parte inconsciente, elas são gerenciadas pelo inconsciente e informadas à nossa consciência, ao nosso córtex pré-frontal. E só então nós percebemos as decisões que tomamos. Mas
a formatação, a escolha, ela é inconsciente. Então, nós podemos dizer que quando nós escolhemos o nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos relacionamentos, essas escolhas são inconscientes. Existe um padrão de atração, de eletromagnetismo, de emanação e de atração. A gente atrai aquilo que o nosso campo se correlaciona, nosso campo inconsciente se correlaciona. Aquilo que nós precisamos trazer para próximo de nós para que a gente aprenda a lidar com aquela situação. E se repetem as situações porque nós não tomamos consciência, nós não aprendemos a mudar os nossos padrões, a perceber esses padrões. Então essa percepção, ela é muito importante. Perceber quais são os padrões do nosso inconsciente, perceber quais são as histórias que nós contamos a nós mesmos. Todos nós contamos alguma história em relação à nossa vida. E são essas histórias que vão gerar todos os resultados das nossas vidas. São essas histórias que vão direcionar o foco da nossa atenção. Existe o conceito de atenção focal ou de foco atencional, que é o quê? Que significa o quê? Justamente esse conceito de que nós damos atenção para algo e aquilo se manifesta cada vez mais nas nossas vidas. Quando eu vejo, eu vou comprar um carro da marca tal, modelo tal, eu começo a ver um monte desses carros andando pelas ruas. Estou grávida ou a minha esposa está grávida, eu começo a enxergar um monte de mulheres grávidas, a prestar atenção em um monte de mulheres grávidas andando pelas ruas. Então esse é um padrão da nossa mente. Ou seja, existe uma programação atencional do nosso inconsciente para que a gente perceba mais aquelas situações, para que a gente dê mais atenção. Então essa informação emerge para a consciência e a gente conscientemente começa a prestar mais atenção, começa a perceber mais daquele padrão. E é isso que acontece com as nossas histórias. Quando nós nascemos, quando nós somos crianças, existe um período chamado ideal para a aprendizagem, que é do 0 aos 7 anos de idade, mais ou menos. Esse período é crucial para formar, para sintetizar justamente essas histórias, para sintetizar justamente a parte do nosso inconsciente, a parte da nossa personalidade que vai ser predominante nas nossas escolhas, na nossa forma de enxergar o mundo. Então, esse período, ele é importantíssimo na formação, na síntese da nossa personalidade. É fato que ao longo da vida a gente vai agregando, vai transformando a nossa personalidade, mas grande parte da estrutura da nossa personalidade ela é construída nessa idade aqui, porque nós temos o dobro de conexões nervosas, conexões neurais, e tendo o dobro de conexões neurais, de axônios, de dendritos, dos neurônios, essas estruturas neurais, isso aqui eu tentei representar um pouquinho do que são os neurônios, essas estruturas neurais são as conexões do nosso cérebro que vão determinar a forma com que a gente pensa, com que a gente sente, como a gente percebe a realidade, como as experiências vão refletir em nós e como nós vamos elaborar, sintetizar essas experiências dentro de nós mesmos. E, com o passar do tempo, a partir dos 7 anos, parte dessas conexões que não são utilizadas, elas são eliminadas. Cada neurônio desse, um adulto, por exemplo, ele tem cerca de 10.000 conexões. Então, nós temos muito mais conexões, muito mais possibilidades de aprendizado, de crescimento, de informação, de receber, de sintetizar informação quando nós somos crianças, e nós perdemos parte dessa capacidade a partir dos 7 anos. Ou seja, nós formamos a nossa personalidade, a forma com que nós vamos enxergar o mundo. E quando nós não tomamos consciência disso,
Nós seguimos vivendo os padrões do inconsciente. Então, o que influencia nesse nosso inconsciente? De onde vêm essas histórias que nós vivemos? Como essas histórias se formam? E elas se formam de diversas formas, né? Então, como o nosso inconsciente, ele sintetiza essas histórias, como ele forma essas histórias, de quem ele recebe influências. Então, nós vamos receber influência dos nossos temperamentos, do nosso caráter, nós vamos receber influências intrauterinas, nós vamos receber influências de educação, nós vamos receber influências genéticas, do campo familiar, do inconsciente coletivo, do Zeitgeist, dos ambientes, das nossas experiências. Ou seja, o nosso inconsciente, ele é um compensado de várias estruturas, de vários elementos que nós vamos receber, então, influências a partir da troca com esses elementos. Nós recebemos influência dos nossos temperamentos, fazem parte da nossa personalidade. A junção entre temperamento e caráter, a síntese do caráter, ela forma, então, a nossa personalidade central, né, o nosso ego, parte do nosso ego. As experiências intrauterinas, ou seja, as experiências emocionais, sentimentais, pensamentos, as privações comportamentais que a nossa mãe vivenciou durante a gestação. Influências genéticas, nós recebemos as influências dos nossos pais e das nossas mães através da nossa carga genética. O campo familiar, esse campo é muito importante, porque ele é um campo inconsciente, é o campo mórfico, ou seja, aquelas informações que são transmitidas de geração em geração em geração e predominam. Esse campo nós trabalhamos muito dentro das constelações familiares, é o foco central das constelações, ou seja, constelar esse campo. O inconsciente coletivo que pertence a toda a humanidade, a sede dos arquétipos. O Zeitgeist, que é o espírito do tempo que a gente vive, a forma com que a nossa sociedade lida com a moral, qual é a moral social, como nós lidamos com a ética, então, momentânea. Então, tudo isso aqui influencia as nossas próprias experiências, o ambiente em que nós crescemos, vivemos, tudo isso influencia, então, na formação, na síntese disso que nós chamamos inconsciente. Então, essas experiências, o reflexo desse contato de informações, ele grava, ele é imprintado no nosso inconsciente. Então, aqui, ó, a maioria dos traumas que nós encontramos são de crianças feridas, justamente, da nossa criança ferida, justamente nesse período da infância, do 0 ao 7, é onde nós sofremos a maior parte dos nossos traumas, a maior parte das nossas experiências negativas que vão influenciar, então, na forma com que nós enxergamos o mundo, na forma com que nós percebemos a realidade, na forma com que nós vamos nos expor à realidade, ou a forma com que nós vamos nos defender da realidade, nos reservar, não permitir que as nossas potencialidades venham à tona, bloquear essas potencialidades, bloquear os nossos sentimentos, o amor que nós sentimos, justamente por algumas frustrações, por algumas experiências ruins, porque na maioria das vezes as nossas experiências são ruins, a forma com que nós somos tolhidos pelo pensamento coletivo dos ambientes em que nós vivemos, ou seja, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, como a sociedade vê dinheiro, como o ambiente em que nós crescemos, ele influenciou na nossa visão sobre o dinheiro. É sujo, é pecado, não vai para o reino dos céus quem tiver dinheiro.
dinheiro é feito para gastar mesmo, dinheiro é difícil de conseguir, é muito complicado. Quando a criança vê os pais brigando por dinheiro, ou os familiares brigando, ela pode criar uma resistência em relação ao dinheiro, em relação aos relacionamentos. Quando a criança vê os pais brigando, ela pode criar ali um padrão de repetição, ou seja, todo relacionamento ele tem que ter briga, senão ele não é um relacionamento adequado, ideal. Ou eu vou salvar, ver o pai lá alcoólatra, ela não consegue salvar o pai na fase do Édipo, na fase da Electra, então ela vai encontrar algum marido, algum namorado que tenha esse padrão para tentar salvar essa pessoa, tentar resolver aquele problema que ela não conseguiu resolver na infância. Enfim, existe uma série de fatores que influenciam e formam todo esse nosso padrão de enxergar o mundo. Aqui é muito importante também o pensamento religioso, como ele é incutido nas nossas mentes, né? E tudo isso então fica sintetizado no nosso inconsciente. E quando a gente cresce, esses padrões eles se manifestam. As nossas escolhas são inconscientes a partir desses padrões. Sem contar aqui os nossos próprios complexos, os nossos próprios traumas, preconceitos, enfim, uma série de fatores que bloqueiam o nosso self, como eu disse na aula passada, que é o eu sou, quem nós realmente somos. Tudo isso está pressionando a possibilidade desse self se manifestar, de que a gente se manifeste em potencialidades. Então, quando a gente lida com informações novas, como essas que eu estou passando aqui, a primeira tendência é a tendência da negação. Então, a gente nega, geralmente, novas informações, nega essas percepções, justamente por quê? Porque a gente se identifica demais com a nossa personalidade, com essa formação. A gente se defende, a maioria das vezes, nós estamos na defensiva. Nós acreditamos que a vida é dura, que a vida é uma guerra, é uma luta. Então a gente aprende que tem que se defender das pessoas, que se a gente puder dar um jeitinho, se a gente puder tomar vantagem em relação ao outro, a gente deve fazer isso, que a lei que predomina no mundo é a lei da selva, da savana, o mais forte vence, o mais esperto é aquele que consegue tomar vantagem sobre o outro. Então a gente cresce nesse ambiente, pelo menos na nossa geração. Nós crescemos nesse ambiente. E isso vai sintetizando a nossa forma de enxergar o mundo, de se abrir para a realidade, de explorar a realidade como ela é em todas as suas potencialidades. Então, quando vem uma informação nova, como essa que nós estamos trazendo aqui na aula de hoje, e tenta penetrar nessa estrutura do inconsciente, a tendência é que a gente negue. A tendência é que essa estrutura não permita que essa onda de informação penetre aqui dentro dessa estrutura. Então, vem a informação, o self está tentando emanar essa informação de maior abertura, de maior potencialidade, e a gente está bloqueando, justamente por estar na defensiva, por construir pensamentos, por dar por certo aquilo que a gente nem sabe, aquilo que a gente não sabe. Muitas vezes nós temos certezas de coisas que não são reais, que não são de fato daquela forma, mas nós, por conta dessa tentativa de controle, dessa tentativa de defesa, a gente toma por sabido, toma como certo aquela situação, toma como certo aquela opinião, e assim a gente segue vivendo a vida, vivenciando e repetindo essas histórias, vivenciando esses acontecimentos do inconsciente, essas informações do inconsciente, sem se dar conta que existem outras possibilidades. Então, quando que a gente se abre para outras possibilidades? Quando que as coisas acontecem de forma diferente na minha vida? Quando que isso acontece? Antes disso acontecer, é importante que a gente perceba. Então, esse é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de autopercepção. A gente precisa olhar para nós mesmos de uma forma dissociada, de uma forma consciente. A nossa consciência,
ela tem essa capacidade de autoavaliação, de avaliação do sistema por completo. Então, tirando essa consciência, dissociando ela de nós mesmos e olhando sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, é importante que a gente se autoavalie, perceba essas dinâmicas do nosso inconsciente e como a gente percebe isso, através dos resultados. São os resultados que determinam esses padrões do nosso inconsciente. Então, se os meus relacionamentos são sempre ruins, quais são os resultados dos meus relacionamentos? São sempre ruins. Eu devo pensar que eu estou destinado a ter um relacionamento ruim a vida toda, ou ser um fracasso nos relacionamentos? Acreditar em destino é permitir que o inconsciente reja a nossa vida, que o inconsciente domine toda a nossa vida. Então, quando eu olho para os resultados e está ruim, eu só tenho relacionamentos ruins, e eu tenho essa percepção do meu inconsciente, eu passo a investigar quais são as estruturas que formam esse resultado, quais são as estruturas que manifestam esse resultado. Onde é que estão ocorrendo os bloqueios para relacionamentos positivos? Onde é que estão ocorrendo os filtros para que eu só enxergue relacionamentos ruins e só viva relacionamentos ruins? E é a partir dessa ótica que nós então entendemos que a lei da atração ela é real, porque eu manifesto e recebo de volta. Eu só recebo aquilo que eu manifesto. É difícil da gente entender isso. Justamente por quê? Porque essa estrutura está no nosso inconsciente. A menos que haja uma investigação, uma autoobservação, um autoconhecimento, uma frequência dentro de uma terapia, para que eu me autoconheça, para que eu me autorrevele, para que eu me autodesvele, a gente não percebe. Nós continuamos sem perceber, continuamos sem tomar consciência acerca disso. Então, quando que eu consigo mudar esses resultados? Quando que eu consigo mudar essas dinâmicas? Justamente quando eu tomo consciência. Então, tomar consciência é a maior possibilidade de tomar consciência é a maior possibilidade de mudança. Mas, Júnior, por que eu preciso mudar? Mudar é tão ruim, é tão sofrido. É óbvio, nós estamos há muito tempo vibrando, há muito tempo vivenciando a vida através desses padrões. Então, nós nos identificamos como a nossa personalidade, nós nos identificamos como essas experiências, como esses padrões. Então, para que haja uma mudança, eu preciso me desidentificar. Eu preciso me identificar com um novo eu. Preciso construir um novo eu. E construir um novo eu demanda o quê? Energia, investimento de energia. Assim como o nosso corpo, a nossa psique também tende, olha só, uma informação muito importante, tende a economia de a nossa psique, ela tende à economia de energia, ou seja, a manter o padrão já existente, a não investir essa energia em outro padrão, a não desestruturar esse padrão, a não permitir que a energia seja direcionada para outra finalidade, para outra construção. Por isso que nós precisamos vencer a nós mesmos diariamente quando queremos construir resultados diferentes. Esse padrão, essa acomodação que a psique tende a se enquadrar, é aquilo que nós chamamos de a famosa zona de
conforto. Então, a nossa zona de conforto é justamente essa tendência à economia de energia. É o reflexo de justamente nós nos acomodarmos em relação à vida, em relação às nossas conquistas, em relação à nossa existência, aos nossos resultados, à nossa capacidade de crescer, de evoluir, de buscar, de ganhar, de conquistar. Então, é justamente essa zona de conforto que a gente precisa vencer. Lembra que existe uma frase muito famosa que diz que é fora da zona de conforto que os resultados acontecem? Então, os resultados acontecem fora da zona de conforto. Os resultados acontecem fora da zona de conforto. Então, vamos usar aqui. Nós temos aqui zona de... que é justamente esse fragmento da nossa psique. Então, nessa zona de conforto aqui, existe uma resistência, existe uma barreira, um limite que precisa ser transcendido caso queiramos apresentar outros resultados de vida. Mas isso nós deveríamos fazer por amor à existência, por plena evolução, por buscar cada vez sermos melhores. Mas na maioria das vezes nós só fazemos a partir de um sofrimento. Quando eu começo a sofrer porque as situações não saem como eu quero, como eu espero, como eu desejo, como eu idealizo, então eu busco respostas, os porquês disso acontecer. E é justamente nesse momento que começa a nossa autoobservação e começa todo o trabalho para a gente vencer a zona de conforto, vencer os próprios padrões, transcender os nossos próprios padrões, transcender a nossa própria estrutura repetitiva, os nossos próprios hábitos. São os hábitos que constroem quem nós somos, ou constroem os nossos resultados. E hábitos são feitos de comportamentos condicionados, repetidos, sistematicamente, até formar-se, então, uma síntese. É por isso que a gente diz que os resultados acontecem fora da zona de conforto. Toda mudança, então, ela precisa vencer essa barreira. Nós precisamos investir energia. E é por isso que nós precisamos organizar essa mudança. Sempre. Organizar. Através do quê? Através justamente dessa organização interna, da criação de objetivos, da criação de metas, dessa autopercepção, de uma investigação completa, detalhada sobre nós mesmos, sobre os motivadores do nosso sofrimento, sobre esses padrões internos. E a principal característica para que isso aconteça, para que essa abertura, para que nova informação seja agregada nesse inconsciente, para que a gente possa mudar esses padrões, é justamente a atitude interna. A atitude interna. O que é atitude interna? Atitude interna é o sentimento que eu tenho, que eu nutro em relação à vida, em relação à realidade, em relação às coisas que eu vivencio. Então, o sentimento, ele vai... Esse sentimento, essa percepção, esse vibrar de fundo que vai dizer qual atitude interna eu tenho. Se é uma atitude de abertura para as experiências, se eu tenho um mindset, uma mentalidade mais aberta para agregar novas informações, ou se eu tenho um sentimento mais fechado, de medo, mais retido, que não permite que a informação entre, que nova informação seja agregada. Então, o sentimento, essa atitude interna, ela é o principal fator. Nós podemos ler, nós podemos ouvir, nós podemos assistir várias e várias aulas como essa. Várias e várias, ler vários e vários livros.
autoajuda, livros de coaching, livros de psicologia, livros de filosofia, enfim. Se a atitude interna não for uma atitude de abertura para aquela informação, para agregar informação na consciência, essa informação não penetrará profundo suficiente para causar mudanças de fato, mudanças reais, mudanças consistentes. Então, esse fator, a atitude interna, é muito importante. Qual o sentimento que eu encaro a vida? Então, um sentimento de ceticismo, mas de mente aberta, de oportunizar as possibilidades de informações novas. Se você está assistindo esse vídeo e está comigo até agora, é porque você tem essa abertura, porque em algum aspecto interno está fazendo sentido para você tudo isso que eu estou falando. Então, essa atitude interna, ela é o fator primordial para que a gente possa agregar mais informações, para que a gente possa se abrir para uma realidade diferente, construir uma realidade diferente, manifestar uma realidade diferente para as nossas vidas. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quando a gente não tem essa percepção, quando nós não nos olhamos dissociados de forma consciente, de uma forma externa, nós não percebemos essas dinâmicas. E essas dinâmicas atrapalham, interferem negativamente sempre, não só nos nossos resultados, mas nas nossas relações, por exemplo, a forma como que nós lidamos com o outro, com a sociedade, com o mundo. E muitas vezes nós estamos crentes de estarmos certos, de termos o pensamento correto, de termos a visão correta. E o que nós temos de fato são muitas crenças, muitos bloqueios, muitas barreiras. E isso acaba refletindo negativamente na vida de todo mundo ao nosso redor, na nossa vida, na vida das pessoas com que nós nos relacionamos. Mas parece que esse não é motivo suficiente para que a gente possa tomar uma atitude interna de investir energia na construção ou na libertação dessas amarras, na construção de um novo eu, de um verdadeiro e mais profundo eu. Nós precisamos sofrer, nós precisamos muitas vezes padecer para que a gente tenha essa atitude, essa postura. Nós precisamos muitas vezes de motivadores externos, de recompensas para que a gente possa, então, tomar esse lugar, tomar essa postura interna e essa atitude. E para que haja essa atitude de abertura interna, esse sentimento interno, nós precisamos justamente estimular, treinar, influenciar essa abertura. E tudo parte da meditação, dessa conversa interna, essa possibilidade de abertura interna. O Ho'oponopono, por exemplo, nos ajuda muito a desenvolver essa abertura pela vida, para a vida. É daí que vem a percepção de que gratidão, amor, perdão são conceitos importantíssimos para que a vida possa fluir de uma forma diferente para nós. Ao invés de reclamar sem parar, ao invés de brigar com a vida, eu transformo isso num sentimento de gratidão. Eu sou grato pela existência. Eu poderia não existir. Poderia estar em outra realidade, pior ainda, ou pior do que essa. Mas eu estou existindo. E o fato de nós existirmos é um fato de sermos gratos. Mas como nós já chegamos na vida existindo, a gente não percebe que a gente poderia não existir. E muitas vezes não realiza, então. Essa gratidão não manifesta esse sentimento de gratidão. O perdão é justamente não carregar esses fardos, não acumular essas situações dentro de mim, porque isso causa um peso em mim. Não é no outro, não é perdoar o outro, mas perdoar a forma com que eu signifiquei aquela situação. É deixar para lá.
É liberar esse peso que eu estou carregando e continuar me doando para a vida, continuar participando da vida. E o amor é o sentimento máximo que o self emana. Como a gente é habituado a se olhar, a se ver, a se enxergar? É com ódio ou é com amor? Seja sincero, quando você se olha no espelho, o que é que você enxerga? O que é que você diz a si mesmo? Você ama ser essa pessoa que você é, ou você gostaria de ser outra pessoa? E quando eu falo outra pessoa, é justamente outra pessoa que você se espelha ou inveja. Você não queria ser essa pessoa, com as possibilidades, com a possibilidade de mudança, mas você queria ser outra. Eu queria ter a vida daquela pessoa, não a minha. Então, como que é essa atitude? Esse amor, quando a gente fala de amor, nós estamos falando justamente de amor primeiro sobre nós mesmos. Quem não se ama não consegue amar outra pessoa. Então, essas atitudes são muito importantes. E o Ho'oponopono, ele nos traz justamente essa percepção. Eu te amo, me perdoe, sou grato. Eu te amo, me perdoe, sou grato. Eu te amo, me perdoe, sou grato. Percebam, essas são 3 palavras, ou seja, uma frase com algumas palavras. Mas não trata-se das palavras. As palavras são apenas a expressão do sentimento, a manifestação vocal, oral, sonora do sentimento. Mas para que eu faça de fato, para que eu tenha essa postura interna, eu preciso sentir o que eu estou falando. É um processo diário, é um processo de manifestação, de autotransformação. Eu te amo, me perdoe, sou grato. Eu te amo, me perdoe, sou grato. Eu te amo, me perdoe, sou grato. Então eu proponho para você esse desafio. Faça essa atividade do eu te amo, me perdoe, sou grato, com essa presença, com essa consciência, durante pelo menos 20 dias. Mas todos os dias, coloque-se num estado interno de abertura e faça. Perceba, vão vir na cabeça algumas coisas para se perdoar, algumas coisas para se ser grato, algumas coisas para você amar, e você permite direcionar esse pensamento. Sobretudo, a você mesmo, a criança interna, todas as suas feridas, os seus machucados. E a gente vai desenvolvendo, então, uma nova energia, vai dizimando essas amarras internas e vai permitindo que seja uma jornada de mais abertura. À medida que nós vamos tomando consciência, expandindo a nossa consciência, nós tendemos a ter melhores resultados nas nossas vidas, a enxergar o mundo, a vida de uma forma diferente, a participar da realidade, a interagir com a realidade de uma forma muito mais integrada, muito mais presente, muito mais como um indivíduo participante, evocando o nosso lugar no mundo, sendo alguém no mundo, não querendo fugir, não querendo se esconder. Isso é muito importante. Então eu convido você a realizar essa atividade durante 20 dias e me contar depois nos comentários aqui abaixo como foi essa experiência, o que aconteceu de fato na sua vida, como você se sente até hoje e quais sentimentos, quais resultados, o que mudou em relação à vida a partir dessa prática. Tá bom? Então essa foi uma aula magna, uma aula bastante explicativa, com bastante informação, bastante conteúdo para se pensar, para se estudar, para se observar, ler, reler, assistir, reassistir, quantas vezes forem necessárias, para que isso faça sentido de alguma forma, dentro da sua consciência, dentro da nossa consciência. Tá bom? Então, eu espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Lembre-se sempre, conhece-te a ti.
assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau.